Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Conversas que Acolhem a Mente com Cidinha Pascoaloto. Hoje vamos falar sobre gravidez e como estimular o bebê no útero, o que a ciência e a neurociência revelam sobre o desenvolvimento pré-natal. Existe um universo que a maioria das pessoas não conseguem lembrar, mas que todos nós habitamos um dia. Um lugar sem luz, sem palavras e sem paisagem. Um lugar onde a vida começa a escrever sua primeira história. Antes do primeiro choro, antes do primeiro abraço, antes mesmo de abrir os olhos para o mundo, um bebê já está vivendo. Experiências profundas. Seu coração aprende a encontrar ritmos, seus ouvidos reconhecem sons, seu cérebro constrói conexões. A ciência e a neurociência nos mostram que a gestação é apenas um período de crescimento físico e também um tempo de encontros invisíveis. Olha que maravilhoso esses encontros invisíveis, e eu vou falar sobre isso. Cada palavra carinhosa, cada música ouvida, cada momento de tranquilidade, cada gesto de amor vivido pela mãe contribui para a formação de um ambiente que acolhe e influencia o cérebro que está em construção. É muito lindo entender sobre essa fascinante jornada da vida antes do nascimento. Compreender como o vínculo entre mãe e bebê começa muito antes do parto e com pequenas atitudes podem favorecer um desenvolvimento saudável, emocional e neurológico. Porque talvez o primeiro idioma que aprendemos não seja a falar, talvez seja o afeto. Quando pensamos em educação e aprendizagem e desenvolvimento, em geral, imaginamos uma criança já nascida, explorando o mundo, brincando, ouvindo histórias e descobrindo novas experiências. Mas a ciência moderna nos convida a olhar muito além disso. Sabemos que a jornada do desenvolvimento humano começa antes do nascimento. Durante muito tempo, acreditou-se que o bebê passava a gestação em uma espécie de estado passivo, apenas aguardando o momento de vir ao mundo, mas não é não. Porém, os avanços da neurociência revelam algo fascinante. A vida dentro do útero é um período de intensa atividade cerebral, aprendizado e desenvolvimento emocional. Desde as primeiras semanas de gestação, o cérebro fetal inicia uma das mais extraordinárias obras da natureza. Milhões de neurônios são produzidos e organizados para formar a estrutura que permitirão ao bebê pensar, sentir, aprender e se relacionar ao longo de toda a vida. É importante imaginar que enquanto a mãe realiza suas atividades diárias, trabalha, descansa, ou sonha com o futuro do filho, dentro de um cérebro está sendo cuidadosamente construído dentro dela, dessa mãe que nem percebe. No dia a dia, nas atividades dela, ela sente apenas que ela está grávida, mas olha que construção que está acontecendo dentro dela, as conexões
do cérebro do filho. Cada conexão neural representa uma possibilidade futura. A capacidade de amar, de falar, de memorizar, de compreender e de interagir com o outro. Uma das descobertas mais interessantes da neurociência é que o bebê começa a perceber estímulos antes de nascer. E tem pessoas que falam assim, o nenê não entende nada depois que ele nasce, ele é muito pequenininho ainda. Olha, ele já entende lá dentro, lá na barriga da mamãe, ele já está se comunicando com o mundo externo. E isso é maravilhoso. Por volta dos 4 meses de gestação, ele já consegue captar sons internos, que é o som do organismo materno. Também ele consegue captar batimentos cardíacos e a circulação sanguínea e os movimentos digestivos da mãe. Esses sons formam o primeiro ambiente sensorial da vida humana. Algumas semanas depois, seu sistema auditivo amadurece. Olha, ele já começa a ouvir ainda mais e ele passa a perceber sons vindos de ambientes. Primeiro, ele começa a captar os sons internos, os batimentos cardíacos, né, a circulação sanguínea da mãe, que eu já disse, mas depois ele começa a captar barulhos externos, de fora do mundo. Então, algumas semanas depois, seu sistema auditivo amadurece e ainda mais ele passa a perceber sons vindos. Em todos esses sons existe o que se destaca, a voz da mãe. Diversos estudos demonstram que recém-nascidos reconhecem a voz da mamãe logo ao nascimento. Olha, ele já sabia lá de dentro qual era a mãe dele, a voz da mãe dele. Olha que interessante. Isso significa que o cérebro fetal já estava aprendendo, armazenando informações antes mesmo do primeiro contato visual com o mundo. Essa descoberta nos mostra algo muito bonito, que é o vínculo entre mãe e filho, que não começa só no nascimento, ele começa durante a gestação mesmo. Por isso, conversar com o bebê é uma prática simples e extremamente significativa. Não é necessário utilizar palavras especiais e técnicas complexas, não. O que importa é a presença emocional. Quando a mãe conversa com o bebê, conta sobre seu dia, fala sobre seus sentimentos ou simplesmente expressa carinho, ela oferece estímulos auditivos importantes para o desenvolvimento cerebral e fortalece uma conexão afetiva que continuará depois do nascimento para a vida toda. Outro recurso frequentemente associado à estimulação pré-natal é a música. Qualquer música. Pode ser relaxante, pode ser clássica, pode ser infantil, ou aquela que agradar a gestante. Isso promove a redução da ansiedade da mãe, o estresse e ajuda a fazer conexão entre a mamãe e o bebê. Quando a mamãe sente que está tranquila, seu organismo funciona de forma mais harmoniosa, criando um ambiente fisiológico favorável ao desenvolvimento fetal. Ler também faz muito bem. A leitura em voz alta também pode ser uma experiência rica. Histórias, poemas e canções criam padrões sonoros que o bebê aprende a reconhecer. Interessante, né? Algumas pesquisas indicam que recém-nascidos demonstram preferência, olha só, por histórias ouvidas repetidamente durante a gestação, porque a memória já está em atividade nesse período.
Mas talvez um dos aspectos mais importantes revelados pela neurociência seja a influência do ambiente emocional materno. É importante esclarecer que nenhuma mulher consegue estar feliz durante toda a vida. Esse é o ponto forte desse nosso programa, dizer que é importante a mulher saber que ela não consegue ficar feliz durante toda a gravidez. Medos, inseguranças, preocupações e momentos de tristeza fazem parte da nossa experiência humana. E não é uma tristezinha aí, uma ansiedade, uma angústia que vai atrapalhar essa conexão positiva com o bebê. Os problemas não estão nas emoções negativas, não, ocasionais, mas em situações prolongadas de estresse intenso, sofrimento emocional, ausência de apoio, isso sim pode ter uma interferência, mas ocasionalmente não. Quando a gente vive, quando a gestante vive sob estresse crônico, ocorre um aumento da produção de cortisol. Esse é um hormônio que pode influenciar no ambiente intrauterino e impactar o desenvolvimento do sistema relacionados à regulação emocional do bebê. Por outro lado, quando a mãe encontra espaços de acolhimento, descanso, segurança emocional e apoio familiar, seu organismo produz condições mais favoráveis para o desenvolvimento saudável da criança. Uma gestante que se alimenta adequadamente realiza seu pré-natal, descansa, busca apoio emocional quando necessário e encontra momentos de conexões consigo mesma, ela está oferecendo ao bebê um dos maiores presentes possíveis, um ambiente seguro para a criança crescer. Muitas vezes, as futuras mamães sentem uma enorme pressão para fazer tudo perfeitamente. Procuram métodos, técnicas, músicas específicas e estratégias milagrosas para garantir o melhor desenvolvimento do filho. Mas a ciência nos tranquiliza. O bebê não precisa de perfeição, mas ele precisa da presença e do cuidado. Precisa de uma mãe que também se cuida. Porque o desenvolvimento humano sempre acontece na relação. E essa relação começa muito antes do nascimento, antes do primeiro sorriso, que ali existe uma conexão. Antes da primeira palavra, existe também uma voz familiar. Antes do primeiro abraço, existe um vínculo silencioso, sendo construído dias após dias. E talvez seja essa a maior descoberta da neurociência moderna. O cérebro humano nasce da conexão. Por isso, quando uma mãe conversa com o seu bebê, acaricia a barriga, canta uma canção ou simplesmente reserva alguns minutos para sentir a sua presença, ela não está apenas aguardando a chegada de uma criança, ela já está participando ativamente da construção de uma vida. E essa pode ser uma das maiores e mais belas experiências e existência humana que é capaz de oferecer a vida. Falamos sobre neurônios, sobre conexões neurais, hormônios, descoberta científica, mas no fundo, todas essas explicações nos conduzem a uma verdade muito simples. A vida floresce no encontro. Dentro de um útero, um pequeno ser cresce em silêncio. Não conhece o rosto da mãe, não sabe seu nome, não compreende palavras,
ainda assim é envolvido por uma linguagem que talvez seja a mais antiga de todas, a linguagem do cuidado. Cada batimento cardíaco, a cada canção, a cada sonho alimentado durante a gestação, uma história começa a ser escrita. Uma história feita de presença, de esperança e de amor. E enquanto finalmente chega o momento do nascimento, não é apenas um bebê que vem ao mundo, não. Nasce também uma mãe, nasce uma família, nasce uma nova possibilidade de futuro. Que possamos lembrar que a vida não começa no primeiro passo e nem na primeira palavra. Ela começa muito antes, em um lugar de acolhimento, onde o invisível se prepara. O caminho para tudo aquilo que ainda será. O nosso programa vai se encerrando por aqui. E é assim que chegamos ao final de nossa conversa. Se você gostou, curta, comente, compartilhe e espalhe esse conhecimento tão curioso. Até o próximo programa.